Olá pessoal, eu sou Emílio Camanzi e estou aqui como mediador do PowerCast, um novo projeto da FPT para o público, né? E que está no primeiro episódio. E o que vai tratar esse PowerCast? Nós vamos falar de assuntos variados, né? Como inovar no setor de motores, a importância do design para o projeto, isso é uma coisa muito importante, né? Os motores sustentáveis, coisa muito importante, inclusive nos dias atuais, né? Pelo ar que nós respiramos, né? E esse PowerCast vai estar em todas as redes sociais, né? Do Spotify e YouTube. Bom, agora temos que apresentar quem sabe do assunto, né? Estamos aqui com o Gustavo e o João. Vamos começar pelo Gustavo. Boa tarde, Emílio. Eu sou o Gustavo Teixeira, eu sou o engenheiro responsável pelo desenvolvimento dos sistemas de pós-tratamento, né, os catalisadores que equipam os nossos caminhões e máquinas, né, e também pela certificação desses motores junto aos órgãos governamentais. Legal. E você, João? Boa tarde, Emílio. Boa tarde, Gustavo. Meu nome é João Pedro. Eu sou engenheiro de redução de custos lá na FPT. Estou muito feliz aqui de estar participando com vocês também nesse primeiro episódio. Bom, então agora nós vamos começar, né, falando do primeiro assunto, né, de hoje, né, que é os motores do futuro. O que de fato são esses motores do futuro? Quem vai? Eu Você, acho que Gustavo? pode ser. Então vamos lá. Os motores do futuro, eu acho que eles têm algumas coisas em comum que eles passam principalmente pela questão de combustíveis alternativos, né, novos combustíveis, o aprimoramento dos sistemas de emissões e também alguma coisa sobre conectividade e autonomia, funcionamento autônomo. Acho que os motores do futuro, eles giram entre esses 4 pilares. Deixa eu perguntar uma coisa, o que é conectividade de motor, né? Eu conheço conectividade de central multimídia, né? Agora de motor, o que é essa conectividade? Sim, hoje a gente trabalha com um sistema que a gente chama de OBD, né, que é o On-Board Diagnosis, que é basicamente um sistema que vai estar comunicando os sinais que o motor está trabalhando com uma fonte externa, né, por exemplo, um telefone. Então ele consegue receber todas as informações dos sensores provenientes do motor, vai estar codificando essa informação e está repassando essa informação para uma fonte externa, de forma que eu não preciso estar operando o equipamento ou trabalhando dentro do motor para estar conseguindo perceber algum tipo de problema, algum tipo de informação que eu já possa estar sendo comunicado. Você pode ver isso no celular? Exatamente. Pô, que bacana. O OBD, ele tem aquele lado do atendimento dos itens legislativos, né? Então muita coisa, principalmente relacionada com emissões. Sim. Então, nós somos obrigados a cumprir como fabricantes de veículos e de motores. O usuário precisa ter o acesso a isso aí na tela do veículo, ali no computador, ali, né, no painel de instrumentos. Gustavo, desculpa te interromper. E essas leis, quer dizer, essas leis de emissões, coisa e tal, elas a cada ano vão ficando cada vez mais rígidas, né? Quer dizer, então é um estudo constante sobre isso, né? Sim. Isso pode variar de mercado para mercado, ao longo do tempo, se é para caminhão ou se é para trator, se é para automóveis. E até um dado interessante que a gente pode falar, que se a gente fizer um comparativo de como é que era a regulamentação de emissões, né, dos anos 90 para os anos atuais, né? Nos anos 90 a gente trabalhava com Euro 1, né, que era a primeira norma de emissões que estava sendo trabalhada. Hoje, no Euro 6, que a gente já tem, né, na Europa e daqui a pouco aqui no Brasil, um caminhão hoje rodando no Euro 6, ou melhor, um caminhão rodando no Euro 1 equivale a 60 caminhões no Euro 6. Ou seja, não são necessários 60 caminhões para equivaler o nível de poluição que um caminhão somente na década de 90, né? Então, estou falando assim de um pequeno espaço de tempo de 20 anos que a gente já conseguiu ter essa tamanha evolução. E muitas vezes a gente tem um motor aqui funcionando, um motor Euro 6, né, que aqui na nossa realidade vai ser o Procon VP8, que vem a partir de 2022. A gente tem um motor desse aqui, com um conjunto de catalisadores funcionando, aquelas emissões que estão saindo ali no sistema de exaustão, na ponteira, elas são muitas vezes mais limpas do que o ar em muitos lugares do mundo, né? Então, em muitas cidades, muitas metrópoles, aquele gás de exaustão que está saindo ali é muito mais puro. Então a gente pode falar, até a gente brinca muitas vezes entre nós, Sim, que a gente fabrica não só motor, mas a gente fabrica também sistemas que purificam o ar. Olha que bacana. A gente estava falando um pouquinho antes aqui, né, antes da gente começar, né, e que eu acho que vem bem do que eu estou querendo saber agora, né, que é o que já mudou nos motores dos dias atuais, né? O turbo, por exemplo, é uma dessas mudanças, né? sim, exatamente. O turbo é um componente bem expressivo, né, no motor, né?
ele vai acompanhando também, muito com o que o Gustavo acabou de falar, sobre as novas tecnologias que vão surgindo para a gente conseguir regulamentar o motor para a homologação ao qual ele está sendo aplicada. Então, por exemplo, se a gente começar a trabalhar com os primeiros tubos que a gente trabalhava, que eram os de geometria fixa, né, são tecnologias bem interessantes também, mas que foram aprimoradas passando pelo Westgate, né, onde você tem a variação de pressão no teu motor, depois avançando para um VGT, onde a gente teve a variação não só da pressão, mas também da vazão de ar que está entrando no motor. Eu tenho um controle muito melhor da vazão de ar que está no meu motor e eu acabo diminuindo a questão do turbo lag que está trabalhando no meu motor. E por fim agora o duplo estágio, que é o motor onde eu praticamente tenho duas turbinas que são comandadas ou mecanicamente ou eletronicamente pela central, que vai estar sempre me dando o torque necessário dependendo da rotação que eu estou aplicando no meu motor. Tudo isso para garantir o máximo de performance no meu equipamento e também estar regulamentado com as emissões que ele está sendo exigidas. Os turbos, eles te ajudam na diminuição dos gases nocivos, da emissão de gases? Sim, eles ajudam. Porque a gente precisa ter, numa situação ideal, uma situação desejável no motor, a gente precisa ter ar, né? No motor diesel, principalmente, a gente precisa ter abundância de ar, o combustível na dosagem certa, para que a gente possa fazer aquela combustão da maneira que a gente precisa trabalhar. Então, muitas vezes, quando a gente tem um motor aspirado, um motor naturalmente aspirado, ele pode ter até algumas situações, ele pode ter deficiência de ar. Então, o turbo vem para suprir isso aí. Por isso que toda vez que nós temos um motor com turbo, um motor turbo alimentado, a gente tem, consequentemente, performances maiores, potências maiores, a gente consegue ter uma entrega maior em função desse componente que é como se, entre aspas, ele juntasse mais ar e manda esse ar para dentro do motor, com pressão maior. Então, isso favorece a combustão. Isso com a vantagem de ser em qualquer altitude, né? Sim. Exatamente. Obviamente existem altitudes e pressões que são adequadas para o motor, né, que são mais rentáveis, digamos assim, mas sim, é aplicado a qualquer altitude e pressão. Mas com o turbo você consegue contornar melhor essa situação. Consegue, aí, mas é um ponto importante que você comentou, que a gente, em altitudes maiores, como o ar é mais rarefeito, a gente pode ter alguns fenômenos que não são tão favoráveis para o funcionamento do turbo. O turbo pode, por exemplo, aumentar o giro dele, né, ele pode ter um giro muito mais alto do que aquele que ele foi projetado. Então, a gente pode impactar em algumas coisas até de durabilidade, por exemplo. Então, nós, durante o desenvolvimento, parte do nosso trabalho é esse. É testar esses motores em altitudes maiores. Normalmente, a gente vai ali naquela região bacana ali da divisa do Chile ali com a Argentina, 4.500, 4.800 metros de altitude. E ali a gente consegue ver aquela situação, a pior situação possível do funcionamento do motor. Obviamente, a gente faz também muitos testes em dinamômetro, mas a gente tem algumas estratégias de proteção desse motor que elas vão fazer com que ali naquela situação ele limite as rotações do turbo até para ele não poder disparar ou ter qualquer outro problema mais grave. Isso você faz com a eletrônica, né? Sim. Exatamente. Pô, que bacana, né? Bom, então, né, vamos lembrar o pessoal, né, que para conhecer mais, né, sobre o assunto, né, acompanhar a gente aqui, acompanhar a FPT através das nossas redes sociais, né, no YouTube, Spotify, né, que é @FPT Brasil. Então, vamos agora começar a conversar, né, vamos falar, né, sobre a importância das indústrias começarem a pensar e investir nessas novas tecnologias. Qual é essa relevância e benefícios desse movimento? Tem esse caminho, obviamente, do atingimento das emissões, as obrigatoriedades para cada mercado. E a fábrica, né, o fabricante que não está nesse caminho, ele vai ficar fora. Então é um caminho sem volta. A gente vê que muitas das tecnologias elas são comuns a muitos dos fabricantes, então tem muita coisa que não dá para fugir. Essa questão que estávamos falando agora do turbo mesmo é uma delas. Sim. Injeção eletrônica. Hoje, como que se imagina um motor nos dias atuais que não seja injeção eletrônica? Então, tem algumas coisas que vão acontecendo. E as fábricas, elas vêm realmente, todos os fabricantes, eles vêm colocando ali, né, bastante recursos, seja time trabalhando, seja simulações, seja trabalho em dinamômetro. Tem muita coisa envolvida para fazer um turbocompressor, um sistema de injeção eletrônica, um common rail ou um catalisador. E tudo isso, pode ter certeza, quem vai sair ganhando com isso aí somos nós mesmos, como usuários finais. E até como população. Porque muitas vezes aquela pessoa que nem tem um caminhão, que não tem um carro, mas que está respirando do ar, ela está
ali, de certa forma, colhendo os frutos daquele trabalho que a gente está fazendo. Então, todo mundo está envolvido nisso aí. E é até interessante, a gente já pode fazer um gancho também para uma tendência que a gente vem trabalhando nos últimos anos, né, Gustavo? Que é a questão de trabalhar com motores a gás, né? Exato. Hoje já são feitos muitos estudos, a viabilidade está trabalhando com esses motores a gás. A gente já tem motores a gás no nosso portfólio hoje na FPT. A gente já chegou no nível de tecnologia que a gente consegue ter as mesmas potências e torques de um motor diesel com um motor a gás, seja natural ou seja liquefeito. No estado gasoso ou liquefeito. Então, assim, é interessante a gente também continuar evoluindo com relação a esse tema, porque é, sim, um potencial muito grande, não só de mercado, mas também de tecnologia, que a gente consegue trabalhar com o gás natural. Isso foi conseguido por causa do turbo, né? O turbo que faz com que o gás ele seja tão eficiente quanto o diesel ou o etanol. Na verdade, a gente tem uma série de tecnologias, né? O turbo faz parte da tecnologia, isso. Mas a gente também trabalha com um sistema que é o sistema estequiométrico, né, Gustavo? Sim. Que a gente trabalha com a injeção. Lembrando que os motores a gás eles não trabalham a ciclo diesel, eles trabalham a ciclo Otto. Então, nesse caso, a gente também vai ter uma vela de ignição ali, similar a um ciclo Otto. E para esses motores que operam para esse ciclo, a gente fez uma série de modificações internas do motor, né, seja na calibração, seja no sistema de injeção e seja também no sistema de alimentação com turbo, de forma que o motor consiga render as mesmas potências que um motor a diesel conseguiria, trabalhando com gás natural. E conta uma coisa, quais são as principais dificuldades que a gente tem hoje para que esses motores do futuro se tornem realidade? Eu diria que talvez a maior delas é realmente a disponibilidade dos combustíveis, porque esses motores do futuro, eles passam aí pelo uso de biocombustíveis, né, ou combustíveis muitas vezes até sintéticos, combustíveis desenvolvidos no laboratório, que muitas vezes eles não estão disponíveis num país grande como o nosso, em todos os lugares. Então, hoje para nós já é uma realidade. O etanol, que é referência no mundo inteiro, o etanol que foi desenvolvido aqui graças ao proálcool. Mas a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de uso de hidrogênio, ou o próprio biometano. O biometano é uma coisa hoje muito similar ao GNV, em termos de especificações, eles são muito próximos. Lembrando, né, para quem não sabe, que o GNV, o gás natural veicular, ele vem do petróleo, né, ele vem de poços de petróleo, ali, ele acaba surgindo junto com o petróleo. E existe o biometano, que é o gás que a gente obtém através de resíduos, pode ser da agricultura, pode ser da pecuária. Então aquele gás ali, depois de filtrado, purificado, né, ele tem os poluentes removidos ali, ele fica igual ao GNV. Inclusive a gente pode até vender esse GNV para as companhias de gás e ele pode ser colocado na rede para utilizar, né, por outros usuários aí. Então hoje o GNV ele já é disponível no Brasil bastante, Sim. O etanol também. O biometano, ele ainda não está totalmente disponível no Brasil inteiro. A gente vê alguns casos aí, algumas fazendas que têm condições de gerar uma grande quantidade de biometano, ou algumas indústrias utilizando seus rejeitos, mas ainda não é uma coisa que está no país inteiro. Estudos mostram que aqui no Brasil a gente tem condições, se utilizar todo esse biometano que é gerado aí, seja em fazendas, em aterros sanitários, em resíduos de pecuária, enfim, a gente consegue substituir entre 40% e 50% do volume de diesel utilizado. É muita coisa, pessoal. É muita coisa mesmo. E é de origem biológico. É algo que a gente iria jogar fora no meio ambiente, exato. a gente capta, transforma aquilo ali num combustível que a gente vai usar no Só para ter uma pequena ideia do tamanho da cadeia, né, em se tratando de biometano, quando a gente pega um material vegetal, né, ou biológico, né, e coloca num decompositor, né, um biodigestor anaeróbico, desse resultado a gente já consegue ter duas transformações. A primeira é fertilizantes, que podem ser aplicados, né, na agricultura, e o gás, que seria o biogás, que posteriormente vai dar surgimento ao biometano. Esse biogás ele já tem duas aplicações. Ele pode ser trabalhado tanto dentro de um motor para gerar energia elétrica, né, um motor que trabalha com biogás, ou também pode ter a cogeração, que vai ser esse mesmo motor gerando energia elétrica e também usando a parte térmica para, por exemplo, aquecer uma caldeira, por exemplo. Então você vai ter a cogeração, energia térmica e energia elétrica. Se esse biogás for purificado e for extraído o biometano, esse biometano já pode entrar dentro da cadeia para ser vendido, né, dentro do sistema, ou pode estar sendo utilizado na frota interna de tratores, né, caminhões, enfim. Ou seja, você tem uma série de ramificações que pode estar gerando pequenos business que vai demonstrar toda a cadeia do biogás e do biometano.
O uso desses motores do futuro, né, para eles estarem no campo, estarem aqui na prática, acaba esbarrando em alguns pontos. O primeiro deles é a questão da disponibilidade dos combustíveis. Um país grande como o nosso, então a gente acaba não tendo todos os combustíveis em todos os lugares. A gente já vê que é uma realidade, o etanol, o próprio diesel misturado com o biodiesel, mas ainda o gás natural veicular ainda é um desafio, o biometano também. Uhum. E a gente tem outros pontos também que dificultam a entrada desses motores do futuro, né? Que é a questão até de não só da disponibilidade, mas também da qualidade desses combustíveis. Então, o biometano, para ser biometano, né, para deixar de ser biogás e ser biometano, ele precisa passar por um processo de purificação, de remoção de alguns poluentes. É um processo caro, é um processo demorado, criterioso. E da mesma maneira também o biodiesel, por exemplo. O biodiesel que hoje a gente tem misturado no diesel fóssil, ele pode vir de uma infinidade de matérias-primas. Então, pode vir de origem vegetal, de origem animal, vísceras de peixe, pode vir de coco, pode vir de macaúba, soja, uma infinidade de coisas. E só aí que ele tem um padrão, né, que precisa ser. Sim, tem um padrão mínimo de qualidade que você tem que cumprir, são padrões da ANP. E aí, depois que esse combustível foi fabricado, ele já está disponível, existe todo o tempo de transporte, o tempo de armazenamento. Quanto tempo esse combustível vai ficar lá no norte do Brasil, ou no sul, ou no nordeste? Então, mais desafio para os nossos motores. Então, os motores do futuro, além de operarem com combustíveis das mais variadas fontes, diferentes tipos de combustíveis, também tem que ser robustos para operar com essas questões aí. Combustíveis que ficaram armazenados. Uhum. Então, exatamente. Fora a fiscalização, né? Quer dizer, para evitar os espertinhos, né? Que fazem as misturas caseiras, né? Para ganhar um din-din a mais. É o caso, por exemplo, do Arla, né? Que é o agente redutor líquido automotivo, que a gente trabalha em alguns motores diesel, né? Atuando ali na questão do processamento dos gases de escape. E para alguns motores o Arla é essencial, né? O motor já tem uma calibração de fábrica que se ele não receber o Arla no tratamento dos gases, ele vai tapar o motor. E hoje acontece, né? Em alguns casos, o pessoal faz o que a gente chama de chupetinha, né? Que é fazer burlar o sistema do Arla de forma que ele não tenha que abastecer com esse agente redutor nos postos de gasolina, né? Para tentar ganhar 1 ou 2 trocados ali. Mas, de qualquer forma, né, não é recomendado porque você pode estar sendo penalizado muito forte, né, em termos de fiscalização. E também, se a centralina perceber que está tendo essa adulteração, ela vai capar o motor. Né? Você vai perder metade da potência do motor ou de torque por causa dessa atividade. Isso também não prejudica a durabilidade do motor? Quer dizer, essa restrição de Arla, vamos chamar assim? Assim, é importante lembrar que o Arla ele já é um fluido que ele trabalha no sistema de exaustão, né, do veículo. Então, assim, ele não tem contato com o motor. É importante sempre lembrar isso. Hoje as pessoas já estão muito mais familiarizadas, mas no passado teve pessoas que colocavam o Arla no óleo do motor ou no combustível, misturando. Não é um aditivo, não pode ser misturado ali. Ele tem um sistema de dosagem independente, ele vai injetar, né, lá no sistema de exaustão. E, sim, respondendo a sua pergunta, ele vai causar sérios problemas se ele for feito em casa. Ele vai causar sérios problemas ali, principalmente para o catalisador. Vai entupir o catalisador, vai gerar qualquer problema ali dele de durabilidade. Isso é com certeza. E como consequência, também prejudica o motor, né? Sim, entope o escapamento, tchau, o motor não funciona. Né? O motor ele trabalha ali em malha fechada com aquele catalisador o tempo inteiro recebendo informações de como estão as emissões. Se por um motivo qualquer ali o seu catalisador não está suprindo a demanda, não está conseguindo reduzir as emissões, seja por uma falha dele, uma desativação química que a gente fala, ou até por o Arla que não está correto, o motor vai ser, como o João comentou, ele vai ter a performance dele reduzida. Então, aquilo ali serve até para chamar a atenção do usuário, do motorista, para ele falar assim, opa, eu preciso resolver aqui que tem alguma coisa errada. Ele vai procurar o concessionário, vai procurar uma rede autorizada, e aí nós vamos identificar que o veículo dele está com um problema, está usando um fluido inadequado. Exatamente. Como é que a FPT se insere nesse contexto, né? Quais são os projetos que ela está sendo desenvolvidos pela FPT, né? Dentro desse cenário de mudanças e avanços, né? Que nós temos nessa toda a tecnologia dos motores. Né?
Hoje a gente já tem alguns projetos bem interessantes, né, Gustavo, com relação ao gás, né, com o biometano, né, com várias iniciativas, até aqui na América do Sul, está trabalhando, né, com o biometano. Mas acho que a gente pode tocar agora nesse ponto interessante, que é a questão da eletrificação, né? Quais são os desafios que a gente tem, né, de acordo com o nosso business, que é os veículos de bens de capital. Por quê? Quando a gente trabalha com eletrificação, né, a gente já tem, sim, alguns protótipos e projetos já rodando de motores elétricos, mas a gente tem que entender muito bem o contexto ao qual esse motor vai estar trabalhando. Porque se você para, por exemplo, abastecer um motor diesel, né, no posto de gasolina, o motor diesel vai pesar, sei lá, 2 toneladas e vai demorar 20, 30 minutos para abastecer ele na bomba. Se você olhar isso já para um motor elétrico, só a bateria são 8 toneladas para o mesmo motor. Então você já está perdendo em peso bruto total do seu veículo em 8 toneladas. E para ser carregado, você vai gastar mais ou menos 9 horas de tempo para se carregar o motor, a bateria no caso. Então, a gente tem que entender muito bem essa tecnologia de forma que ela seja viável para o contexto que ela está sendo inserida. Porque, de fato, um caminhoneiro parar por 9 horas para abastecer ou para esperar uma carga do motor ser completa é completamente inviável. Então, nesse sentido, sim, a gente já tem alguns projetos interessantes para a bateria, de forma a otimizar esse processo de carregamento e otimizar a longevidade que esse motor consegue operar, a autonomia que ele consegue operar. Eu acho que assim, a gente não consegue fugir dos motores elétricos, dos sistemas híbridos, né? Eles já são realidade. O motor diesel, a gente sabe que ele tem uma vida ainda por muitos anos, até pelas entregas que ele faz, a facilidade de abastecimento, como o João comentou, uma infinidade de coisas. Hoje a gente já tirou aquela imagem do motor diesel como sendo um motor poluente, não, pelo contrário. Hoje a gente já tem motores diesel que trabalham com um nível de emissões muito baixos, né? Então, essa questão aí a gente já tirou. Porém, é o seguinte, o motor elétrico, muitas vezes hoje as pessoas têm aquele desejo, né? Abre a janela de manhã e fala, eu quero um carro elétrico. Tem que ter muita calma, porque o carro elétrico, será que ele é compatível aqui com a nossa realidade, sistemas de abastecimento? De onde está vindo aquela eletricidade? Isso gera também muita discussão a respeito. Exato. Porque tem muitos países onde a origem da energia elétrica é muito limpa. É através de energia eólica, energia solar, né, ou mesmo hidrelétrica, ainda vai ali e tal. Agora, tem lugares, por exemplo, que a energia elétrica vem através da queima do carvão, queima do petróleo, que gera muito CO2, afeta diretamente o efeito estufa. Então, ou seja, o carro é limpo, mas a energia ela é poluente, né? Exatamente. Porque ela é gerada por termoelétricas. Sim, né? Então você está dirigindo um carro elétrico, pô, muito bom, que legal. Só que aquilo ali gerou um problema muito grande, uma contaminação por trás. Então, assim, vale a pena olhar, tudo tem seu tempo. Nós vamos chegar, obviamente já tem carros elétricos aqui no Brasil, a gente já vê muitos sistemas híbridos. Muitos fabricantes já têm isso, e inclusive nós já temos na FPT, já tem as divisões, né, para trabalhar tanto com sistemas híbridos, com sistemas elétricos. Já tem um time grande trabalhando com isso aí, porque não dá para ficar sem. Eu acho que o futuro nesse aspecto chegou, esses combustíveis, né, e esses sistemas de tração já estão aí, e a questão é realmente isso. Se hoje a gente virar a chave e falar, não, hoje são todos elétricos, será que isso vai dar certo aqui no Brasil, na nossa realidade? Talvez ainda não. Sim. Mas estamos no caminho. E só um complemento interessante, que a gente tem uma premissa base na FPT, né, de que a gente vai chegar na eletrificação. A gente acredita que sim, no futuro, todos os veículos, dependente da aplicação, né, construção, agricultura ou comercial, eles vão ser elétricos. Mas para se chegar nesse patamar de eletrificação, a gente vai ter alguns steps, né? Algumas etapas que a gente vai ter que seguir. E uma delas está justamente a utilização de veículos a gás, de motores a gás. Então a gente tem essa premissa de que nós vamos chegar na eletrificação passando pelos motores a gás, até chegar à eletrificação plena. Bom, gente, o que a gente pode esperar daqui para frente, né, para o futuro, com o desenvolvimento dessas novas tecnologias? A cada dia, novos combustíveis, os sistemas mais controlados, emitindo menos poluentes, né? Eu acho que passa por isso aí. Veículos com uma conectividade muito grande, com telemetria, veículos autônomos, também já é um tema que também não é raro a gente ver aí veículos autônomos. Diversos fabricantes já têm as suas aplicações, sejam caminhões, tratores, ônibus.
Então, aquelas condições mais adversas, um trabalho noturno, um trabalho numa mina, vão ter veículos aí fazendo esse tipo de trabalho. Tratores, Hoje já caminhões. tem esses veículos, né? Os tratores já são autônomos, Sim, né? já tem alguns Impressionante. projetos. É isso que vai, de agora para frente, a questão é essa. Então, o nosso trabalho como engenharia, como desenvolvimento, a gente trabalha muito nisso aí para garantir essa experiência, né, de melhores combustíveis, melhores sistemas de controle, menores poluições, e também fazer muitas vezes casamentos desses combustíveis. Existem casos que a gente não trabalha com um combustível só, mas Sim. às vezes com união de dois ou mais, né? Então também tem esse caso aí. Acho que é o caso que a gente pode citar também do próprio Curso X. Sim, Que é uma, que é digamos assim, que é um projeto protótipo nosso, né, na FPT, talvez o melhor modelo que possa exemplificar a nossa visão para o motor do futuro, cujo um dos pilares que esse projeto tem, que é o do Curso X, é a questão da modularização. João, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que o motor estará adaptado a trabalhar a contexto que ele está sendo inserido, inclusive ao combustível que melhor se adequa a esse contexto. Então eu consigo abastecer esse motor, vamos supor, por exemplo, com biometano, para trabalhar numa operação cujo biometano seja de fato combustível mais rentável. Não, agora eu vou ter que trocar para um motor elétrico, porque eu vou trabalhar em regime, por exemplo, urbano, onde o motor elétrico é mais adequado. Agora eu vou trabalhar, por exemplo, com célula de combustível. Vou pegar aqui uma expedição, uma aplicação lá já de grande autonomia, né? Vamos supor, comercial de grande porte, onde eu vou precisar de muita autonomia, então eu vou trabalhar com célula de hidrogênio. Então vai ser um motor onde ele consegue ser modularizado e se adaptado para a atualização, para o contexto que ele está sendo inserido. Isso está muito longe de acontecer? Assim, nós já temos alguns estudos sendo feitos, né, principalmente na parte da célula de combustível, né. A questão da célula de combustível que a gente pode falar aqui é a questão do preço, né. Talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem aqui hoje, é a questão do custo, né. Não só para a célula de combustível, para todas as novas tecnologias que a gente vem enfrentando, né, baterias, por exemplo, sistemas híbridos e tal. Mas para a célula de combustível a gente tem sim alguns desafios bem interessantes, tanto em termos de engenharia quanto em termos de custo, né. Eu não consigo ofertar um produto seja lindo, maravilhoso, com com alta performance, mas que seja inatingível em termos de custo, né? Eu vou estar totalmente fora do mercado. Então, sim, a gente já tem alguns planos, alguns protótipos sendo feitos, mas uma data ainda específica a gente ainda não consegue te passar. e acaba que são duas coisas que andam juntas também. A procura, né, dos sistemas e essa disponibilidade. Sim, Então, a partir do momento que as fábricas conseguem disponibilizar essa tecnologia, elas esperam que as pessoas também procurem. Mas o contrário também é verdade. As pessoas também ficam querendo, mas elas pensam, a fábrica não tem. Então tem que haver esse sistema andando junto, tanto de disponibilidade quanto também de procura pelas exatamente. pessoas. E aí isso tudo favorece disponibilidade, prestação de serviços, redução de custo. Acho que é um caminho também que não está muito distante. A gente vai ver isso aí agora muito rápido. A gente tem aqui na FPT, né, como a gente chama de duas megatrends, né, ou duas grandes tendências a ser seguidas, né, que é a descarbonização, ou seja, né, fazer motores cada vez mais limpos, né, a questão da conectividade e a servitização, né, que é sempre trabalhar já focando na questão de serviços, né, e até para essa questão da célula de hidrogênio e dos motores elétricos em si, né, recentemente a gente adquiriu, né, uma startup americana, que é a Nikola, que hoje talvez seja uma das mais experts nessa área em termos de motores a hidrogênio e a eletrificação, e a gente já está conseguindo absorver já grande parte desse conhecimento deles em prol de conseguir melhorar os nossos projetos para a célula de combustível. Bom, pessoal, é isso aí, né? Quer dizer, tudo que é bom acaba rápido, né? Chegamos ao fim desse episódio. Quero agradecer João, Gustavo, né, pela presença, por todas essas explicações que eles deram, né, essa apresentação, e chamar vocês para o próximo episódio, né? Gente, muito obrigado. Eu também agradeço aqui a todos. Muito obrigado, Emílio. Obrigado, João. Muito obrigado, Emílio. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Obrigado a vocês por estarem aqui, né? Explicar isso tudo pra gente, bacana. E ó, pessoal, não esqueçam que o próximo episódio vai ser Tendências para 2021 na área de motores. Tá? Eu quero fazer o convite para vocês todos continuarem acompanhando a FPT aqui pelo PowerCast, tá? Nas nossas redes sociais, ok? @FPT Brasil. Tchau, até a próxima.